Você treina para isso. Muito bom. Pegar uma coisa. Gente, boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos e de novo. A gente sabe que é fim do ano, então antes do ano acabar com a gente ainda inventa essas conversas e é muito legal ver todo mundo aqui. E agradecer a Bruna e a Gabi, que trabalham aqui no Instituto Abelino, que trabalharam e estão trabalhando aí nesse agradecer formalmente também, nomeadamente, os artistas e as artistas, Lívia Aquino, Ricardo, Isabela, Camila, Eduardo, Martina e Rodolfo. A gente não pensou nada muito formal para hoje. Na verdade, a tentativa um pouco de também ouvir mais vocês que estão entrando em contato com a exposição e com os trabalhos. Mas eu acho que eu posso fazer uma pequena introdução e a ideia depois é que cada artista falasse um pouco do processo de produção dos trabalhos. E aí a gente nem precisa abrir para pergunta. Se vocês tiverem dúvida ou vontade de conversar, por favor, se sintam à vontade de participar. Essa exposição ela aconteceu a partir de um convite, inicialmente de 4 artistas, o Ricardo, a Karina, a Martina e a Adelina, que não estão aqui. E a minha resposta foi um sim, mas um sim propondo um pequeno desafio, assim, para a gente iniciar a partir dali uma pesquisa juntos. E essa exposição foi montada pela primeira vez com esses 4 artistas e eu convidei ainda a Lívia Aquino, a Isabela Sade e o Fábio Moraes, que não estão aqui. Essa exposição foi montada a primeira vez em Berlim, num espaço chamado Libertar, em abril desse ano. Abril dia 14? 13 de abril. A gente passou praticamente um ano conversando e de julho de 2017 para acontecer em abril de 2018, exatamente. E o convite dos artistas eu respondi com outro convite que era exatamente que obra de algum autor brasileiro contemporâneo eles gostariam de estar juntos, de conviver e a partir daí elaborar um processo de tradução. Em pouquíssimas linhas, esse processo de tradução é um processo de, digamos assim, uma espécie de transformação, de translação de uma obra literária para uma outra materialidade. A exposição parte de alguns pressupostos. Inicialmente, a gente estava pensando em como sair do Brasil e ir para Berlim, né? O que era um tanto a expectativa daquele contexto, daquele público que iria receber trabalho de 7 artistas brasileiros. Então, talvez essa seja a questão mais fundante da exposição. E a partir daí, a gente começou a entender que a noção de tradução, não só de uma língua para outra, ou de um meio para outro, nesse caso da literatura para as artes visuais, mas também de um contexto muito específico brasileiro para um contexto muito diferente que era o de Berlim, isso também entrou como componente da exposição. E aí, de algumas pesquisas, a gente acabou descobrindo que o livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, demorou 6 anos para ser traduzido para o alemão. E tradutor e autor passaram 6 anos entre idas e vindas, até que uma versão foi aprovada, e o tradutor, que eu sou incapaz de pronunciar o nome, que deve ter umas 5 consoantes juntas, né? E o tradutor propôs uma versão com uma espécie de dicionário com 53 verbetes de palavras intraduzíveis, dentre elas sertão e vereda.
Isso também foi um pouco de ignição, né? Daí, a outra coisa que a gente pensou, a Eliane Brum escreveu um artigo no Eu País, em que ela falava que a crise política brasileira não era apenas uma crise política e econômica, mas ela definia como uma crise da palavra. E ela falava um tanto que as nossas palavras estavam quase mudas e os nossos destinatários eram propositalmente surdos às nossas palavras. Então, o que ela entendia é que quando muito que acontecia com a matéria dessa palavra, é que ela voltava para o próprio emissor da palavra. Eu preciso dizer para vocês que a gente preparou a exposição diante de um contexto muito conflituoso e a gente saiu do Brasil no dia em que o Lula foi preso. Tá? Montar a exposição em Berlim não foi fácil, montar a exposição em Berlim com esse contexto e com essas ignições e esses pontos de partida também não foi fácil, mas a gente tinha em mente todas essas questões. Acho que também é importante falar um tanto de como esses trabalhos aconteceram lá no processo de exposição, né, de construção do espaço expositivo. A gente optou por não traduzir nenhum trabalho, então os trabalhos estavam, como vocês estão vendo aqui, tendo a palavra como visualidade, como matéria, como componente, e a gente fez uma publicação muito caprichosa, em 3 línguas, em português, em alemão e uma versão em inglês no final da publicação, em que os artistas escreveram pequenos textos de reflexão sobre o próprio processo criativo, trouxeram exceitos das obras com que eles tinham trabalhado, e aí sim, isso a gente traduziu para o alemão. Mas eu também preciso dizer que a exposição propôs muita conversa, os artistas foram muito requisitados na abertura. Acho que todo mundo queria saber um pouco de onde vinha tudo isso, de onde vinha essa força. Foi bastante intenso estar lá, mas a gente, assim, de uma maneira geral, eu e os artistas, a gente entendeu que seria uma exposição que ganharia uma outra força e que talvez a gente tivesse reflexões e impactos de uma outra natureza e de uma intensidade mais profunda se ela tivesse uma montagem no Brasil. Com sorte, o Instituto nos convidou, e aí a exposição demorou um tempo para a gente entender o calendário, e aí, pasmem, a exposição abriu na véspera das eleições do segundo turno. Ou seja, não foi fácil em nenhum dos momentos, né? Assim, para a montagem daqui, foi percebido que a exposição necessitava de uma espécie de solo, uma espécie de chão de reenraizamento, ou seja, como se ela não estivesse apenas pousando nessa superfície, mas como se os trabalhos e as questões que a gente tinha levado para Berlim necessitassem quase que de uma outra formulação e de um outro chão para voltar a acontecer. Mas também, devido a tudo que estava acontecendo, alguns artistas trouxeram mais trabalhos e outros 3 artistas foram convidados. Então, desse chão, literalmente, a gente tem o trabalho do Beco, que está lá na frente. Eu acho que ele pode falar um pouco mais, mas como foi um convite que, para mim, foi muito fundamental para que a exposição acontecesse aqui. O trabalho do Deco é uma espécie de caça-palavras com 3 línguas que foram um pouco tornadas invisíveis para o brasileiro, né? Então, essas 3 línguas estão ali quase que dizendo para a gente, sim, nós existimos. Então, elas também ajudam a formular esse chão. E o outro trabalho é esse que vocês estão vendo aqui, que são os tapetes do Jorge Mena Barreto. A gente pode entender esse trabalho como um exercício de escuta aos trabalhos que já estavam na exposição. Então, sim, eles são uma espécie de camada de percepção aos trabalhos que estão aqui. De uma maneira geral, dá para pensar em algumas vizinhanças entre os trabalhos. De maneira muito intencional,
os trabalhos que estão à esquerda de vocês, quando vocês entram no espaço expositivo, os trabalhos que são à esquerda são trabalhos um tanto mais de denúncia, e os trabalhos da direita têm um pouco mais, digamos assim, de uma utopia, de uma esperança, se é que a gente pode falar disso. Isso também se reflete nos pratos da Hélida. Então, por exemplo, a última palavra da Hélida é a palavra inventar, e a última palavra que está do lado direito é a palavra perder. Isso foi importante para a gente, isso foi importante para a Hélida. Acho que a gente se surpreendeu, vocês falam, assim, mas acho que a gente se surpreendeu com a visitação no sábado, né, Bruno? A gente ficou muito feliz porque a exposição, acho que como o Ricardo Basbaum fala, a gente realmente entendeu que isso aqui era um terreiro de encontros, e foi um pouco isso que aconteceu. As pessoas estavam vestidas de vermelho, sim, as pessoas estavam esperançosas, sim, as pessoas estavam vestindo camisetas, sim, e acho que tanto do que a gente viu aqui acontecer era uma vontade de ficar junto, era uma vontade de ter esperança e resistência junto, e que embora a gente saiba que não aconteceu o esperado, mas a gente entendeu também que esses focos de resistência são importantes porque a gente vai enfrentar a partir do dia 1º de janeiro. Acho que é isso. Acho que os artistas e as artistas podem falar um pouco dos trabalhos. De repente a gente se levanta para ver os trabalhos um pouco mais de perto enquanto cada um fala. Por favor, se sintam à vontade para conversar. Obrigada. Vamos lá, gente. Vamos começar. Eu posso começar? Legal. Antes eu queria agradecer a Gal, principalmente, a Adelina também, pela oportunidade. Eu acompanhei por fotos a montagem lá em Berlim. Fiquei muito feliz depois com o convite. Foi um grande prazer estar dividindo o espaço com tanta gente que eu gosto. Falar sobre o meu trabalho, como a Gal comentou, ele é um trabalho que ele mistura a origem da língua português brasileiro, né? Então eu trabalhei com palavras das 3 origens principais da nossa língua, do tupi, das palavras das línguas de origem indígena, né? Principalmente tupi, as línguas de origem africana, principalmente o Nagô, e o português originário de Portugal, né? Então ali tem um cruzamento são grupinhos com 3 palavras, cada palavra de uma dessas origens. Esse trabalho me ocorreu, estava vendo um documentário sobre o Darcy Ribeiro, e ele falou sobre uma música do Dorival Caymmi, que é aquela Uma Baeté tem uma doçura, que ele rima propositadamente Baeté, Cajé e Quisé. E ele fez isso propositadamente com uma língua, uma palavra de cada uma dessas origens. Né? Então esse é um trabalho que ele tem as peças estão soltas, como está solta a língua, ela está se formando, né? É um trabalho que, utopicamente, a gente pode ficar mexendo para que para que a língua mantenha-se viva e ela vai caminhando com a evolução da língua. O nome dele é Pidgin, que é uma palavra que designa as línguas que originaram-se de encontro de outras línguas. Na verdade, o nosso português não é isso, mas é como se fosse, né? Então, ele o português brasileiro ele é bem diferente do que era o português original hoje, porque a língua viva, ela caminha. Né? Então, eu acho que ela como a Gal falou, né? É uma coisa que vem do chão, é um pouco da nossa raiz da língua, a raiz da palavra que está aqui espalhada por diversas outras formas. Perguntas, vamos lá. Tímido, né? Nem sei como agradecer, né? Porque foi muito importante para mim estar participando desse processo todo. É um longo processo, né? Acho que é um trabalho que a gente já está há mais de um ano e de tempos em tempos a gente foi recebendo presentes, né? Com a entrada de cada um desses artistas e essas trocas foram acontecendo, tudo graças a Gal, né?
especialmente. E também a Adelina, que nos recebeu com todo carinho. A maior dificuldade para mim foi tentar escolher realmente qual desses escritores, né, eu iria trabalhar, porque são todos muito fortes, muito presentes para mim, e eu fui buscando conexões mais pessoais. E aí, quando eu cheguei na Hilda, eu descobri que ela tinha feito direito, como eu, que ela morou em Perdizes, como eu, que ela, enfim, tinha muitas relações pessoais, né? E eu mergulhei no trabalho dela, e o ponto principal foi essa coisa da arte e da escrita ser presente no cotidiano dela, né? Ela tinha muita regra para a escrita dela, ela tinha muitos horários certos, padronizados, e ao mesmo tempo ela entendia que tudo que ela escrevia era inspiração, né? Então, como é que você usa esse teu cotidiano, o teu corpo, o teu dia a dia, para se colocar à disposição de uma escrita que muitas vezes ela entendia como não sendo dela propriamente. Então, eram esses dois pontos que eram muito fortes, o tal do cotidiano ali da escrita e essa coisa com Deus, essas referências que ela trazia do sagrado e dessa dualidade que ela vivenciava entre o sagrado e o profano, dessa busca pelo infinito e pelo Deus dela. E aí, esse Deus dela tinha muitos nomes, né? Eu e o Edu, que acompanhou, assim, foi meu parceiro desde o começo de todo o processo de pesquisa, de criação. A gente foi junto da casa da Hilda, lá na Casa do Sol. A Julie também acompanhou a gente. E o bacana foi a troca que a gente teve lá com a melhor amiga dela, que mora até hoje na casa, né, e cuida de todos os trabalhos dela, do próprio instituto, enfim. E nessa pesquisa, a gente selecionou 46 nomes que a Hilda dava para Deus, né? E de que maneira a gente ia trazer isso tudo reunido. E a forma como a gente encontrou foi a leitura desses nomes, né? Então, eu fiz a leitura desses nomes, e o som da minha voz gerou essas matrizes de estilogravura, e a gente imprimiu todas elas juntas naquele trabalho que está logo à direita de quando vocês entram. Então, a gente queria que todas elas tivessem ali todos os deuses, todos juntos, do lado direito da parede, né? E o outro trabalho que a gente fez surgiu de uma pesquisa que eu estava fazendo, primeiro para registrar todos os movimentos do nosso corpo no cotidiano, né? Eu tenho uma relação muito próxima com o balé, e as notações coreográficas que a gente costumava ter, e hoje o vídeo, a fotografia foi substituindo. Eu quis fazer um pouco desse resgate e trazer isso para o meu cotidiano, né? Assim como a Hilda fazia disso uma coisa diária para ela, eu queria que o meu corpo tivesse registrado de alguma maneira, esses movimentos tivessem registrados de alguma maneira, e que eles fossem sonoros. Eu queria a sonoridade. Nos trabalhos dela, a gente pega inúmeros textos, os nomes dos poemas, tudo está relacionado à música, apesar dela não ter em nenhum momento feito uma composição, mas tinha muita coisa que tinha essa sonoridade, essa rima, e eu queria então transformar esses movimentos do meu corpo em música. E aí o Edu também é músico, e entrou comigo nesse trabalho e fez uma composição muito, acho que você pode falar um pouco da questão da composição, que foi muito, a gente queria uma coisa muito crua, muito um registro verídico do que eram esses movimentos. Eu acho que uma coisa que é interessante falar é que a Hilda, para mim isso é muito forte, é muito importante nos dois trabalhos, não só o fato dessas obras estarem indo primeiramente para a Alemanha, tinha essa questão dessa tradução do que a gente tinha que fazer, mas no trabalho da Hilda, ela não era lida porque ela não era compreendida. Então, isso para mim, o tempo inteiro ficava martelando que a gente tinha que fazer essa perda do significado, para as pessoas não lerem a Hilda ainda, continuarem não lendo ela, né? Isso para mim era muito importante. Então, a ideia era a gente criando camadas, né, de significado. Então, a gente parte
de um trabalho que seria quase uma performance, né? Que é, a gente criou um processo que era se fotografar de 5 em 5 minutos durante por 24 horas. E a gente fez isso lá na casa da Ilha, porque a gente tinha feito aqui em São Paulo e o comportamento do corpo num espaço desconhecido, com pessoas desconhecidas, ele é completamente diferente. Então, eu achei que estar lá faria toda a diferença para o trabalho acontecer. E eu fotografei essas 24 horas com intervalos do sono e fiz uma tradução para desenho, primeiramente, né, que são linhas muito simples, bem objetivas, e cada extremidade, cada intersecção dessas linhas viraram pontos para uma pauta musical. Né? Então, ali a gente tem os desenhos, as imagens no caderno, os desenhos, depois só a marcação das bolinhas nas extremidades e depois, por fim, a sobreposição numa pauta musical. A gente foi realmente criando todas essas camadas. E aí, cada foto deu origem a um compasso da música. E aí a ideia era justamente, a partir do movimento, a gente criar uma música que fosse uma tradução do movimento. E aí eu criei um gabarito e fiz questão de que a Cá passasse a limpo, porque ela não sabe música e eu sei música. Então a ideia é que se eu tivesse passando a limpo, eu ia poder, sei lá, às vezes até dar uma roubadinha. Puxa a notinha mais pra cá. E a ideia era justamente essa, era as notas surgirem pelo movimento como eles aconteceram. Assim. Obviamente ele passa pelo corpo, né, pelas pessoas, mas a ideia era um pouco essa coisa, e isso é um processo, né, completamente Hilschiano, vamos dizer assim, porque era um método muito fechado, assim, um processo muito, né, muito formal, e tudo gabarito, tudo em matemática. A gente tinha o gabarito, tinha 12 5 minutos, que eram 12 5 minutos em 1 hora por 24 horas. Então, aquele formato, inclusive, é por conta disso, por conta dessas 24 horas. Então, foi um processo. A gente fala que é um processo que o resultado, ele é o resultado. O que importava mesmo era o processo. E, por fim, antes da gente, logo depois que a gente voltou de Berlim e a gente conversou sobre a possibilidade de fazer aqui, para mim estava muito resolvido, assim, estava muito feliz com os 2 trabalhos, né, que a gente tinha preparado. Mas, em função até de todo o cenário político que a gente estava vivendo, eu conversei um pouco com a Gal e com a Lívia, assim, a minha sensação é que estava tudo muito lindo, sabe? Os trabalhos estavam, nossa, chamando aqui o nosso Deus, era uma música que eu estava trazendo para o público, mas eu acho que faltava algo do que eu estava sentindo naquele momento, em função da crise que a gente estava vivenciando. E a sensação que eu tinha era justamente essa, de estar em suspensão, sabe? Que a qualquer momento aquele chão ia sair do meu pé e o que a gente estava buscando a gente não iria alcançar. Então, eu contei com a ajuda do Ricardo Barcelos para produzir o vídeo que está ali, na parede da esquerda. E realmente eu fiquei muito tranquila, assim, depois que eu consegui fazer o vídeo, eu falei, não, agora essa exposição pode abrir nas vésperas da eleição. Eu acho que eu fiquei em paz, assim, fiquei feliz. Estou um pouco pouca. Mas também muito feliz de ter sido chamada, né, pela Gal, pela Cá, para primeiramente com a Berlim, com essa exposição, e aqui também com a Berlim com essa outra montagem, né? O meu trabalho, assim, quando a Gal me chamou e falou do contexto da exposição, eu pensei sempre em uma partir, né, de uma relação com uma autora. Eu queria que fosse uma mulher, eu queria que fosse uma mulher viva no mesmo mundo que eu. Isso é muito pressuposto, assim, né? E nessa pesquisa por essas autoras, eu cheguei na Adelaide Ivanova, que é uma escritora de Recife, que, por uma grande coincidência, né, mora em Berlim, e propus, então,
pensar, a partir do trabalho da Adelaide, não algo que fosse uma apropriação da palavra dela, porque eu me via quase como se usurpando, né, essa palavra de alguém que está vivo ao mesmo tempo que eu no mundo, não era sobre isso, mas fiquei muito atenta durante um certo tempo, lendo e relendo um livro dela que chama O Martelo, que é um livro de poemas, mantendo a atenção um pouco na operação e no que aquilo causava em mim. Né? Então, a partir disso, um pouco do que essa leitura, como ela me atravessava. E os poemas da Adelaide são poemas que, em geral, nesse livro, né, tratam sobre violência contra a mulher, contra o público LGBT, contra poemas que falam sobre feminicídio, sobre a experiência própria da Adelaide, né? E eu fiquei muito tocada por isso, até porque sou de uma geração muito diferente, ela é muito jovem, né? E fiquei pensando como é ser mulher nessas condições, nesse mesmo mundo que a gente vive, né? E nesse momento, acho que as coisas estavam ainda, né, se desenhando no país, no contexto político. Acho que o texto do tempo foi muito importante também, e a Gal sinalizar essa noção, né, do que ela dizia ali na crise da palavra, o que me levou a trabalhar com uma camada, né, de um outro texto que para mim se relacionava muito com o contexto político. E eu cheguei, então, no relatório da Comissão da Verdade, pensando nos relatos de mulheres, relatos em primeira pessoa, né, que acontecem no capítulo dos crimes sexuais cometidos durante a ditadura. E trabalhei, então, a partir de 2 casos, de 2 mulheres, né, e na exposição de Berlim, eu levei o Leon, que está aqui também na vitrine, né, lá também estava na vitrine, e esse Leon parte de um relato de uma mulher jovem que foi pega na rua, né, e tem uma história de ir e voltar, né, do lugar de investigação, né? E quando ela retorna a segunda vez, num contexto muito perverso, porque ela literalmente não tinha nenhuma relação com nada do que estava acontecendo naquele momento, né? O grupo que não era guerrilheiro, não era guerrilheiro, ela não era, né, na luta contra a ditadura, enfim. Especula-se, inclusive, no relatório que ela fosse uma novista, né? E essa frase do Leon é a pergunta que o general faz para ela, né? Quase como um oferecimento de ajuda, só que não é isso que acontece, né? Ela é torturada, executada coletivamente por esse grupo, né? E quando eu li essa frase, foi a disparadora, né, dos trabalhos que estão aqui, eu pensei um pouco nessa crise da palavra, nessa ambivalência de uma expressão, né, que pode soar como um pedido, como uma sugestão, ei, o que aconteceu com você, eu estou aqui, né? Quando na realidade isso é uma ironia, isso é um subterfúgio, né, quase vinculado sempre por uma desculpa de um ato violento que vem em seguida. Então, eu pensei esse trabalho como uma espécie de livro, né? Também de uma expressão que soa ainda tão atual, né, no nosso cotidiano, quando a gente se depara, né, com diversas experiências em torno dessas questões do feminino, né, em que essa ambivalência de um gesto, de uma palavra, de um modo de se relacionar, ainda fica. Então, para mim, os trabalhos que eles ficam na chave de uma espécie de ainda. A gente ainda está falando disso, a gente ainda está vendo isso, né? Então, esse trabalho aconteceu em Berlim e
como a Adelaide vive lá, eu a convidei para a gente fazer uma performance a partir de um outro caso que eu trabalhei, no relatório da Comissão da Verdade, que é o caso da Dora. Essa sim, uma mulher que foi brasileira, que foi exilarada e que se suicidou numa estação de metrô em Berlim. Então, a Adelaide e eu fizemos um percurso entre a estação e a galeria, distribuindo broches com a figura de um martelo, por causa do nick dela, para as mulheres que a gente encontrava na rua. Quando o trabalho vem para cá, para o Ladeirinha, não fazia muito sentido naquele momento pensar, então, nessa performance, né? Mas o texto, né, o relato da Dora é muito, para mim é muito contundente, muito também tem uma certa, muita tristeza, né? Um texto que ela publica primeiro num livro chamado Memórias do Exílio, 1964, 19, 2 pontos de interrogação, que foi publicado em 76, então a ditadura ainda não estava encerrado, né? E no relatório da Comissão da Verdade, como a Dora já tinha se suicidado, eles retomam o relato da Dora como parte do relato das mulheres. Né? Acho que vale a pena dizer que o motivo pelo qual ela se suicidou é porque ela descobriu que não podia voltar para o Brasil. Ela foi banida do Chile, né? Quando foi condenada do Brasil. Do Chile ela vai para o México, vai para a Bélgica e chega na Alemanha. Em todos os lugares ela tenta voltar a estudar medicina, que era o que ela estudava no Brasil. Né? E ela tinha uma vontade de trabalhar com medicina comunitária, só no contexto, né, que em São Paulo tem uma unidade de saúde na Zona Leste com o nome dela. A pessoa foi bastante ativa nesse sentido. Mas quando o governo brasileiro nega, né, a retomada, ela se suicida no ano que o livro é publicado. Então, quando o trabalho vem para cá, para a Berlina, a gente pensou essa parede, né, com o título do texto da Dora, Continuo Sonhando, como uma espécie de grifo a esse texto, né, algo que a gente assinala como uma ação possível, né, dentro de um contexto que é esse de violência que a gente conhece a partir dessa experiência, né, da ditadura do Brasil. E ele também é uma expressão que sugere esta ambivalência, né? Porque se é uma expressão que sai do contexto da Dora, que não continuou sonhando, que não pôde continuar sonhando, né? Que encerra a sua vida porque não conseguiu continuar sonhando, quando a gente lê a frase na parede, ela pode também soar uma certa um certo tom esperançoso, né? A gente continua, que enfim é aquilo que, não como uma esperança, mas como uma ação, né? É o que a gente precisa fazer. Continuar trabalhando, continuar sonhando, continuar fazendo, continuar realizando, para enfrentar também esse contexto que a gente está vivendo. Sim. Tem um outro trabalho que está na exposição que não partiu desse contexto. Né? Foi também um trabalho que veio, me corrija se eu tiver, né? Mas que veio nesse momento da montagem aqui em São Paulo, que é o que está na caixa de madeira no chão, que é uma folha de papel digital, papel seda, com muitos nãos escritos. Né? E é um trabalho que vem de um outro contexto, de uma outra montagem, né? Mas que para cá fazia muito sentido para esse não que a gente queria dizer, que a gente vai continuar dizendo, né? Para o contexto atual. Então, ele não é um trabalho, ele se chama assim, parte de uma frase de um artista,
que diz de um trabalho dele que foi muito importante para mim, em determinado momento, que dizia que o trabalho é um grande não, uma grande quantidade de nãos e um grande sim. Né? Então, ele tem essa possibilidade, ou essa impossibilidade de ser carregado sem que ele se apoie ao máximo. Né? Ele pode virar uma espécie de figura. Não sei se tiver coragem. Dizer não. Assim. Bom, também vou começar agradecendo o Adelino aqui por receber a gente com todo esse carinho aí. E a Gal também por ter desafiado a gente nessa jornada toda aí. Foi super legal. Para mim, especialmente, eu tenho uma pesquisa que eu sempre trabalho a matéria da visualidade, sei lá, vai ser uma coisa. E aí, de repente, vem a palavra, e para mim foi muito instigante esse confronto com a palavra e incorporar a palavra no trabalho. Eu queria um poeta, escolhi o Leminski, e aí comecei a ver uma recorrência no Leminski, nos poemas dele, que ele falava muito do vento, né? E aquilo me atravessou, assim, porque eu também, particularmente, eu tenho uma relação muito forte com o vento e comecei a pensar que o vento ele é uma energia muito poderosa, ao mesmo tempo que ela não tem visualidade, ela é invisível. E ela percorre o mundo e a gente percebe os efeitos, né? Os rastros, assim, as coisas mexem. E aí também comecei a pensar nas manifestações que aconteceram no país, como se fosse um vento que mexeu no ambiente, alterou a paisagem, né? Transformou de certa forma. E aí eu acabei juntando as duas coisas, essa videoinstalação que está aqui atrás, que são, na verdade, fitas de vento, ela se chama Invento, que é um poema do Leminski. São fitas de vento, são fitas que a gente põe para... usa, sei lá, para você ver a direção e a intensidade do vento. São fitinhas que usam para barco, enfim, essas coisas. Então, são 2.000 fitas de vento, foram colocadas pendendo assim, verticalmente, onde tem esse vídeo das manifestações que são projetados nessas fitas. E esses vídeos foram vídeos que eu peguei na internet, fiz uma edição, uma compilação dos vídeos, né? E aí, também, se você passar por perto ali, todas as fitas são de um papel muito delicado, um papel japonês bem fininho, então, se o corpo passar ali, ele cria um vento também, ele cria uma interação de energia com a obra. Isso foi proposital. E aí também tem um outro trabalho que está lá na frente, que é uma foto, uma frase que eu tirei do livro, e que até, assim, aquele dia foi véspera da eleição, ela fazia muito sentido, né? Que é do inglês, what is the time missing, que é uma coisa assim, o que escapou, né? O que a gente não pegou, e estamos nessa situação agora. E assim, para mim foi muito legal pensar muito na palavra e na visualidade da palavra, e como um poeta coloca isso, né, como faz ativa dentro da gente a imagem, né, a partir para mim foi muito interessante, assim, todo esse processo. Queria agradecer a Gal e os artistas todos, que eu acho que também no final um trabalho começa a apostar no outro, e aí começa a criar umas relações malucas. Acho que uma coisa legal de falar também, assim, que lá em Berlim, por acaso eu e a Lívia, minha esposa, a gente fala alemão, assim, mais ou menos, e a gente ficou um pouco... Salvaram a gente. Conversando. Nossa, a Lívia dava aula sobre os trabalhos, coisa mais linda. E os caras, eles tinham uma curiosidade muito grande, assim, sobre a cultura brasileira, e entender, e ficavam lá, né, os caras assim, não iam embora enquanto não entendesse, enquanto a gente não explicava lá com o nosso alemão meio
capenga, assim, eles tinham um interesse muito forte, assim, né? Então, de certa forma, assim, contaminou ali e ali onde está aquela galeria é um espaço independente, né? Que é isso é importante falar também, é um espaço que ele é, na verdade, um coletivo de artistas que tem um espaço para exposição. Então, é um espaço muito democrático, no meio do bairro ali, que tem todos os imigrantes ali, é um lugar que já tem uma fertilidade assim, para esse tipo de assunto, enfim, de cultura diversa. Então, foi muito interessante a experiência. Legal. É isso. Posso te perguntar uma coisa? Claro. A frase é do Leminski, estava no livro do Leminski em inglês, é isso? Sim. Ah, tá. Eu fiz uma foto marca do livro, e aí até parece a textura da página, né? Tem essa matéria, assim, do livro, né? Isso interessou. Bom, aqui hoje, com a gente, o Adri, os artistas todos. A Dona Gal me convidou para a exposição decidida que ela era. Ela já tinha o trabalho, ela já sabia o trabalho que ela queria, e que eu acho que faz muito sentido. Ela falou um pouco do Guimarães, e a minha referência literária para esse trabalho é o Guimarães Rosa, mais especificamente falando do Grandes Economireiras dele. E para mim foi muito legal ver a exposição montada aqui, porque eu não pude ir para Berlim, então eu não tinha visto a exposição montada. E também foi muito legal acompanhar esse processo de um ano que elas falaram, por mais que eu não fazia parte desses 4 artistas que tinham sido convocados pela Galera como uma convidada, mas eu pude acompanhar esses encontros e vi o trabalho sendo construído aos poucos. Assim, isso foi muito legal para mim também. Acompanhar o processo de cada trabalho da exposição que está aqui. Falando um pouco sobre o trabalho, como eu falei, o trabalho parte do Grande Sertão Veredas. Eu não sei se eu vi o trabalho, mas é uma peça de ferro, com um ferrete, uma ferramenta de marcar a pele animal, na maioria das vezes boi. E esse ferrete tem uma frase que é despedir da febre. E é uma frase que eu trouxe do livro do Grande Sertão. E lembrando que esse foi despedir causa febre, né? É isso. Na época, eu acho que é legal falar um pouco do processo, assim, de como eu fiz. Foi muito legal, porque eu tinha um amigo que manjava de ferro, de serralheria, e a gente forjou juntos esse trabalho. Assim. Então, teve o processo da forja, da bigorna, de martelar, de esquentar esse ferro, de ver laranja, de ver febril, de cortar as chapas, de soldar tudo, de fazer a pecinha de madeira, de desenhar isso, de medir, de testar, enfim. Foi muito legal esse processo da manufatura mesmo, que é pesado, assim, é um trabalho meio bruto. E eu acho que é isso. Na época, eu estava lendo esse livro e eu tive uma experiência forte com essa frase, estava passando por uma despedida específica, mas acho que, assim como eu desloco um pedaço dessa história do espaço, é uma mistura entre a história minha, a história do livro, a história de alguém que também pode olhar para esse trabalho e se conectar com alguma despedida. São várias as despedidas que a gente pode encontrar nessa vida. E é um pouco sobre isso. E a escolha do material tem a ver com o estado febril mesmo. Esse ferro que esquenta e marca e queima. É um pouco isso.
Certo? Obrigada, Gal. Obrigada do espaço da menina. As colegas. Os colegas. E obrigada pela presença de todos vocês. Meu trabalho é escriturado aqui. Então, na hora que a Gal escolhe uma escritora, então eu comecei a olhar, eu tinha lido algumas obras que a minha escolha foi Clarice Lispector. Eu já sabia algumas coisas da Clarice e eu me identifico muito com ela. Porque ela veio da Ucrânia, tinha 2 anos de idade, e ela considera-se brasileira. Ela veio muito pequena, então ela pisou mesmo na terra brasileira. E aí ela veio do Nordeste, né? Nasceu em Maceió, Recife, antes de vir para o Rio de Janeiro. Aí a história dela, os contos dela, os livros dela, eu me identifico muito, porque eu vim para São Paulo com 18 anos. E eu vivi muito também no interior. Então, não é Clarice, não tenho dúvida. Então, foi quando eu comecei a ler mais sobre ela, outros livros, e deparei com um livro que é escrito só para mulheres. E esse livro é muito engraçado, porque ela dá muitos conselhos para as mulheres na época, sabe? É a época que as mulheres estavam saindo de casa, lutando para ter um espaço de trabalho. Então, ela fala muito, ela dá muito conselho, tanto como beleza, como se portar no mercado de trabalho, como elas se vestirem. Então, ela dava receitas de como tratar o cabelo, então era muito engraçado. Aí eu escolhi o texto, né, que ela fala sobre... Aí eu entendia mais a parte do feminismo. Então, eu escolhi o texto que ela fala sobre a mulher, e é muito engraçado, você começa a ler, você não acredita que na época, né, ela era muito à frente. Eu acho que a Clarice hoje é super atual. Foi no ano de 1960, né, já se passaram quase 50 anos. Então eu comecei, e nesse livro só para mulheres, eu escolhi exatamente quando ela fala da diferença do feminino e do masculino. Então, tem um texto que ela fala que a mulher só perde para o homem pela força física. Ela, tudo uma brincadeira, né? Aí depois, eu lendo contos, Laços de Família, tem uma história sobre uma galinha. A galinha de domingo. Era bem assim, no interior, naquela época. Existia uma galinha que no domingo era dia de comer galinha com macarrão. Eu passei essa vivência também. Então, essa história, e tem a história que era a galinha, que ela fugia, porque todo mundo estava distraído, mas ela estava na cozinha para ser preparada. Então ela foge, ela escapa, aí o senhor da casa, não, eu buscar essa galinha. Então ela corre, ela começa no telhado, então ele vai, ele traz ela de volta. Aí quando ele coloca assim na cozinha, a galinha bota o ovo. Aí a menina, a filha, fala, não vai matar essa galinha. Ela quer o nosso bem, ela está dando ovo. Então aí a mãe concorda, o pai concorda, não, então não vamos matar. Aí que ela pega e ela começa a viver um animal de estimação da menina. Mas aí passa dias, a menina vem, brinca um pouco, daqui a pouco a galinha passa a ser despercebida. Então, é onde que ela foi, o fim dela. É a panela. Mas essa história da galinha é muito engraçada, porque tem a ver com a relação da mulher em busca do mercado de trabalho. Né? Tem uma interpretação muito interessante, que é a época em que a mulher começa a querer
trabalhar fora, mas a família começa a colocar tanto empecilho e tenta trazê-la de volta. Exatamente a história da rainha. Mas, enfim, eu acho que trazendo o nosso dia, hoje a gente avançou muito. É uma história assim, começou há algum tempo, né? Algum tempo, mas faz pouco tempo que a mulher está lutando pelo espaço. Né? Eu acho que a Clarice, eu acho que ela é bem. Então, como experiência que eu fiz bordado, eu escolhi os 2 pontos, um ponto e um conselho que ela dá. Eu resolvi, porque eu tenho um trabalho que eu desenvolvo há muito tempo com fios de cabelo. Então, com o texto, simplesmente eu resolvi bordar. Faz 6 e faz 6 anos que eu não bordo no cabelo. Guardo todos os anos. Eu retiro, né? Então, como eu tinha muito fio de cabelo, eu vou usar os fios de cabelo para bordar. Aí eu comecei e foi um trabalho assim, bem árduo, porque eu tinha que colocar o fio no buraquinho da agulha e tive que fazer ele duplo, porque ele era muito frágil, porque ele estava fácil. Aí, para dar uma mãozinha, então eu fui misturando letras por letras. Isso para mim foi foi fantástico. Na hora que eu bordava, eu tinha que estar 100%, sabe? Aquela coisa que eu tenho 100% de atenção, eu achei ótimo. Porque eu não tinha pensado em nada, porque eu tinha que... Às vezes eu saía um pouco, eu tinha que desfazer, porque eu estava bordando errado. Então, foi uma coisa da experiência de 100% de atenção. E para mim foi muito bom, porque enquanto eu bordava, eu ouvia, às vezes eu ouvia a Clarice falando. Ouvia o pessoal falando sobre o trabalho. Então, para mim, assim, esse trabalho de bordado foi uma coisa assim, epifania. Por isso que o texto eu coloquei epifania 1, epifania 2. Então é isso. Eu só tenho que agradecer. Tem uma coisa que eu acho muito bonita desse trabalho, que é a sua matéria dando corpo para o texto, para a voz da Clarice. Eu acho isso especial. Porque o cabelo, para mim, o cabelo é muito importante, porque para a mulher é uma coisa, imagina, né? A gente, quando começa a cair o cabelo, a gente fica apavorada. Né? Então, a mulher cuida muito bem. Eu acho que é uma coisa muito forte para a mulher. Mas, ao mesmo tempo, tem uma dualidade que quando o cabelo cai, ele deixa de ser pegado. Principalmente quando você encontra um fio de cabelo na comida ou na sopa. É a pior coisa que tem, cabelo, sabe? Então, para mim, é muito interessante isso. A importância do cabelo. E, ao mesmo tempo, é uma das coisas que permanece além da morte. Quando você morre, o cabelo continua a crescer por um tempo. E ele não se desfaz. Então, para mim, tem muita coisa a ver da vida e da morte e da continuação. Gente, A palavra vai ficar dentro do texto. Quanto tempo você levou para bordar? Olha, para bordar, eu levei acho que uns 3 meses. Mas eu não pegava assim. Eu pegava um pouquinho, deixava, não era assim o dia inteiro. Eu não conseguia tinha que ter a visão, tinha que ter a claridade. E no momento, fiquei até com um pouquinho de tendinite, mas já passava, já valeu a pena. Tá? E a gente queria mais um. Não, e é muito legal que a partir desse trabalho, aí vai surgindo outros, né? E o próximo trabalho vai ser as minhas memórias. Né? Eu vou estar utilizando, por isso que eu não corto cabelo, eu estou utilizando o máximo, né? Guardando o máximo de fios, para eu fazer um livro sobre as memórias. Você recolhe o fio lavado, molhado, aí você seca e vai guardando.
É o filme que você penteia, né? Você... Eu não sei como é isso. Não, mesmo na hora de lavar, né? Que cai bastante. Aí eu coloco no azulejo, eu mudo o azulejo. Então, aí depois você... E aí, você tem algum processo para ele embolorar? Não, o cabelo não embolora, é difícil. Não. A umidade. Plástico, tem que deixar sequinho. Vai guardar no plástico, nas caixas. Geralmente eu guardo nas caixas. Fala sobre o trabalho. Acho que tem Só da Ana, né? O trabalho ali das folias de roda, que teve aqui, da artista da Ana. A autora que ela escolheu era a bisavó dela. E ela achou por acaso esse livro em casa. Curiosamente, o livro que tinha disponível na casa dela tinha umas coisas faltando. Ela comprou algumas edições para ter o livro completo. Depois ela foi descobrindo que essa bisavó era um pouco assim, revolucionária. Então, uma das coisas que ela soube é que ela tinha uma vida, digamos, espiritual e uma religiosidade que saía muito fora da curva, dos padrões da família. E esse livro tem um componente esotérico, assim, e ele só foi escrito depois que o marido dela faleceu. Então, o que a Guilhermina fez, um pouco, como esse livro tinha páginas faltando, o que ela tentou fazer foi reescrever o livro. Então, ela reescreveu esse livro todo em folhas de cobre, né? Ela datilografou o livro inteiro, e depois ela convidou todas as mulheres da família, de todas as gerações, né, que estavam vivas e que sabiam ler. Ela convidou essas mulheres e elas narraram o livro inteiro. Então, o trabalho é a reescrita do livro e o áudio de leitura. Tem os dois trabalhos da Elida Tessa, que também não está aqui, um é esse que eu estou vendo, que também é super importante para a exposição. A Elida montou esse trabalho a primeira vez no MAC de Niterói. O trabalho parte do que ela chama de gramática intuitiva, que é uma maneira que ela tem de organizar os trabalhos do discurso dela. Então, esse trabalho é sobre a classe gramatical verbo. Ela foi chamada para uma exposição no MAC de Niterói, e o MAC é redondo e tem uma relação com a linha do horizonte, né? A construção, o projeto do Niemeyer tem uma questão com a linha do horizonte. Então, ela leu e ela criou um método de leitura para o livro do Haroldo de Campos, A Arte no Horizonte do Provável. E ela, no livro, fala dessas imprevisibilidades da percepção da arte, vamos dizer, de uma maneira muito ampla. E ele fala desse improvável, desse imponderável, desse imprevisível. E aí ela começou a pensar nesse imprevisível como uma ação. Estou tentando narrar, assim, digressivamente, o que a Eva já me contou do trabalho. E aí ela pensou a seguinte coisa: quantos verbos no infinitivo o Haroldo precisou se valer para escrever A Arte no Horizonte do Provável? Porque o que é que ela entendeu dessa relação? Que o verbo no infinitivo é uma conjugação com um tempo indefinido, que é pura possibilidade. E já que o Haroldo estava falando desse improvável, essa possibilidade muito diversa e muito ampla e muito imponderável também estava ali. Então, aqui não tem nem, sei lá, não tem nem 5% do trabalho, será 2%, nem sei se isso. Se eu não me engano, são 900 verbos. Os pratos foram serigrafados. Na montagem do MAC, ela colocou na janela, então ele vira, como ela mesma diz, um colar de pérolas para o Haroldo, no horizonte. E aqui, acho que todo trabalho, quando é remontado, ele tem uma ressignificação. Assim,
Ele se chama Galáxias, né? O título do trabalho é Galáxias, e quando eu convidei a Hélida, era um pouco de fazer uma constelação de gestos do possível, diante do que a gente estava vivendo. Assim. O trabalho foi montado, a primeira palavra a ser montada é o sacudir, isso foi importante assim, para a gente. A gente escolheu umas palavras, ele foi montado como uma constelação mesmo, e não uma ordem linear, porque a Eva tinha montado isso pela primeira vez dessa maneira, e esses verbos que estão em cima aqui da Ana e da Lívia, de vocês dois, são talvez os verbos mais importantes, são inventar, enfrentar, ver, confrontar, escrever e dizer. Então, eram verbos de possibilidade de ação, assim, de possibilidade de gesto, né? Mas ali tem ler e criar. E aí, como já tinha dito para vocês, algumas palavras aqui, como, por exemplo, esquecer, desprezar e perder, eram também importantes. Assim. É um critério super formal de pensar esse esquerda e direita, mas para a gente fazia sentido. E era importante colocar esses traços com esses verbos. O outro trabalho dela, que é uma espécie de derivação desse, são duas fitas métricas, elas estão montadas no espaço, lá na frente ela está fechada, e aqui, nessa sala mais próxima da gente, ela está montada aberta, desenrolada, e é uma fita métrica que simboliza muito da relação dela e da mãe da Hélida, da mãe dela, que foi costureira. Então, tem também verbos aí desse ambiente um pouco mais doméstico, um pouco mais particular, mas que ela faz a separação de trocar os centímetros e as medidas por verbos. Né? É isso. Do Jorge eu já falei um pouco, sim. Fado. É bem importante. O Fábio são dois trabalhos. Lá na frente está o somático. É um livro em que ele faz uma espécie de releitura dos mapas de anatomia humana. Então, para cada parte que ele aponta, na verdade, ele troca a parte do corpo por uma empresa multinacional. Enfim, para falar do impacto das margens, dos dispositivos de poder, no neoliberalismo do corpo, né? E o quanto o corpo sofre com isso, somatiza isso. E o texto que acompanha essas imagens é um texto super crítico, mas um texto com uma dimensão política bem avançada, mas que ele fala o tempo inteiro de uma esquerda e de uma direita. O texto inteiro fala sobre isso. A gente escolheu uma página desse livro, o livro está montado lá na frente, tá? Para quem quiser ler, e a gente escolheu uma das páginas desse livro que ele fala de fascismo. E todas as vezes que a palavra fascismo aparece, ela está em bold, né? Ela está em negrito. O outro trabalho é Lá Teus Pés, mesmo título do livro publicado da Ana Cristina César, uma poeta carioca que se suicidou aos 31 anos, da geração que é conhecida como geração bibliógrafa, né? E o que o Fábio faz é uma operação que é muito simples, ou seja, ele redigita o livro inteiro em uma referência tanto ao título quanto ao suicídio da Ana Cristina, que se joga do 6º andar do prédio. Ele joga todos os versos de todos os poemas para a nota de rodapé da página, né? Então é o Aos Teus Pés, nessa referência muito elementar a essa queda e também ao título que é Aos Teus Pés. Acho que é isso. Falamos de todos. O trabalho do Jorge, como eu disse para vocês, é um trabalho que acontece aqui quase como uma dedicatória, ou uma reflexão, ou uma camada para todos os artistas. São palavras, digamos assim, com estrutura linguística e conteúdo. Isso tudo é meio corrompido, isso tudo é meio estilhaçado, então não é que acontece um encontro, mas é como se pedaços de palavra e associação de conteúdos
se forçam nessa espécie de encontro que não é nada apaziguado. E aí, toda vez que alguém lê e diz, ex-crítica, claro, é escrita e crítica, né? Ele falou, você viu? Legal. Mas ele nunca fala exatamente o que cada uma, de onde vem cada uma, porque a gente tende a ler divididos por sílaba, né? E pegar cada sílaba de uma palavra que a gente reconhece mais. E aí, o próprio significante, né? Ou seja, a matéria, a parte material da palavra, dá um olé. Acho que é isso. E os tapetes? Por que são os tapetes? Pois é. Os tapetes já mudou muito, sabe? Isso já foi tapete, isso já foi, sei lá, ele já falou um pouco porque são poemas ao chão, ele já falou um pouco que esses tapetes ele gosta por conta da possibilidade cromática. Os tapetes já foram utilizados no MAN daqui como dispositivo educativo, então os educadores, acho que eram 30 educadores, junto com o Jorge, eles pegaram, olharam para todo o acervo do MAN e tentaram elaborar palavras-chave que continham ali naqueles trabalhos, meio como exorcizar relações com aqueles trabalhos. Então, eles foram construindo palavras-chave, e aí esses tapetes foram construídos, e aí os educadores, na verdade, utilizavam os tapetes junto com o público como dispositivo de mediação nos trabalhos. Então, tem algumas, digamos assim, explicações possíveis, mas nenhuma que a gente possa dizer, é isso. Mais especificamente para a exposição, quando eu convidei o Jorge, assim, já era muito claro para ele que ele estava falando de palavras trans. Então, ele trouxe, o Jorge é professor, artista e professor da UERJ, então ele disse para mim que eram palavras mateusas, né, para falar desse lugar de uma transformação, de uma mudança. Fala, Gabi. Eu queria perguntar, assim, ouvir um pouco de vocês, assim, como é que foi. Porque eu tive a oportunidade de ver a exposição no Brasil e aqui. E foi uma coisa que expandiu, assim, né? Fisicamente falando, mas também conceitualmente. Eu queria também ouvir um pouco sobre isso, como foi a experiência de lá aqui, um pouco também legal, como foi lá aqui, em relação ao que isso também contaminou, né, tirando o contexto aqui, mas eu vi o que criou um pouco dessa contaminação, assim, como é que foi, que meio que a coisa meio que criou uma linguagem outra, né, junta, quando tudo foi colocado junto, assim. E eu queria ver um pouco disso, assim, os artistas, o pessoal que acharam o que virou, né? Porque foi muito diferente, né? De Berlim também, nossa. Foi muito interessante. E também uma coisa que eu queria ouvir, como é que foi o público? Porque isso também foi muito interessante, né? Eu ficava pensando, como é que vai ser uma exposição lá, né? Pensando em, né, artistas esses setores brasileiros, no país também, mas pouca relação com o português. Então, fiquei pensando muito nisso. Sabe, isso que você está falando, eu acho que aí a parte visual, né, a parte da tradução visual é muito interessante, porque mais que os alemães, para eles era muito difícil decifrar uma obra literária brasileira, a visualidade dos trabalhos acabava
certa forma, fazendo os caras caírem para dentro dos trabalhos, assim, meses, né? Eles estavam perguntando para a gente, porque aquilo instigava, aquilo era uma espécie de isca, assim, né? A visualidade era muito potente por aí. Ela pega as pessoas por aí, né? Ela é um pouco no canto da sereia, assim, né? Eu acho. E aí isso criava uma curiosidade, aí depois eles iam querer saber, e aí entrava toda essa parte do autor, da história do autor, que estava propondo as ideias, os questionamentos todos, né? A nossa cultura. Isso é uma coisa universal, que é mais universal, né? A visualidade. Eu fiquei pensando muito também no processo de tradução, né? Porque vocês estavam pensando nisso também. Fiquei pensando que essa tradução nunca vai ser lida como você intenciona, né? E como isso também acontece em pessoas que estão em outra língua, né? Lendo outra língua. Mas já não acontece em português. Sim, exatamente, mas é isso que é interessante, acho que. Mas o que sempre me surpreendeu mais, assim, fora, é realmente o interesse do público pelo processo todo. Eles são, de modo geral, muito mais curiosos. Não acho que é porque a gente é estrangeiro, eu acho que eles são assim mesmo. A gente viu pessoas que o cara entrou com 2 filhas, uma de 8, uma de 10. Ele conversou com cada um de nós, passou a exposição inteira. Depois ele pegou as 2 e foi explicando um por um dos trabalhos para as filhas. Então, assim, dificilmente você vai ver uma cena dessa numa abertura de exposição aqui, né? E acho que também tem acho que o fato do lugar onde a gente estava, né, de ser aquele espaço independente e das pessoas já saberem que vai ter muita coisa diferente acontecendo ali naquele espaço, porque são 15 artistas que são curadores e eles convidam esses artistas do mundo inteiro. Então, sempre vai ter algo mais diferente que vai chamar a atenção. Tem um público, eu acho, que já está acostumado, né, fica esperando para ver o que vai acontecer, mas também não tem essa coisa do nosso encontro, né? Qualquer abertura aqui vira um super encontro com os nossos amigos, com a nossa família. Isso a gente não teve lá. Mas eu acho que a curiosidade deles, a vontade de estar participando mesmo do trabalho foi muito forte. Eu acho que foi, para mim, o que mais me surpreendeu. Assim. Acho que vale a pena dizer uma coisa, assim, nem o bairro, nem o entorno e nem o lugar é tipo zero institucionalizado, assim, sabe? Zero. Só para vocês terem noção, com a portinha fechada, se você não sabe que aquilo é uma galeria, parece a continuação da lavanderia que tem do lado. Tem as mesmas bolinhas. Eles mantiveram. A outra coisa que eu tomei um susto, assim, porque ele deu a chave pra gente, porque esses artistas, eles fazem uma espécie de conselho, né, e a cada ano 3 artistas é que fazem a gestão. E aí ele deu a chave pra gente e eu entrei no espaço por dentro de um prédio, tipo casas, né, pessoas moravam ali. E a primeira coisa que eu me deparei quando eu entrei no prédio foi com uma vaca. Como assim? Uma vaca, né? A gente vai explicar o que da vaca, né? Não, e as luminárias eram os potes de tirar leite. Mas aí, assim, só para vocês entenderem que de fato, Gente, eu estou falando isso entendendo completamente o abismo onde nós nos encontramos em relação à educação, à cultura, né, à arte, a essas necessidades elementares, porque, de fato, não dá para pensar em arte com a barriga vazia, certo? Então, esse parêntese que não é parêntese, mas para a gente deixar assim bem claro, né? Mas, assim, era muito curioso que naquele contexto, com uma vaca no fundo, um tiozinho passando de bota e me dizendo bom dia em alemão e sem parar de falar para eu tentar dizer para ele em inglês que eu não falava nada daquilo e ele já me entregando um copo de leite e eu tentando dizer que eu tinha intolerância à lactose.
Mas eu estou dizendo isso só para dizer que não, por exemplo, não é o Mitter, que é o bairro das galerias de Berlim, né? Não é o Mitter com os nossos amigos hipsters bem vestidos de preto e óculos fashion, né? Não é. É um bairro de turcos. Mas atualmente é o bairro mais descolado da Alemanha. Por quê? Então, assim, qualquer pessoa culta e que gosta dessa coisa, desse universo de arte, eles estão se mudando para essa área. Por quê? Então, ela é a área mais cool hoje. Por quê? Porque os ateliês são baratos. A gente ia almoçar E tinham 93 se turnos nós não estivéssemos acompanhadas Do Ricardo, eles não nos serviam. Nossa, as mulheres. A gente pedia todo mundo levantava a mão e tal. Não teve nenhum chegou pra, assim, eles eram uns 10, era um restaurante enorme, tinha uns 10 garçons. Nenhum chegou na nossa mesa. A hora que o Ricardo levantou, aí eles foram lá e pegaram o pedido. Mas isso só para dar um tanto do contexto lá. Assim, então, isso que a Ká está falando que se surpreendeu é porque, de fato, quando a gente entendeu onde a gente estava, e os 5 dias de montagem que a gente teve, era de fato de pensar assim, gente, quem vai aparecer aqui, fora nós, que já éramos 7, né? E mais um monte de amigos brasileiros. Os amigos brasileiros e os artistas do espaço. Vamos aí já, 30 pessoas, né? Então, para estar garantido. Mas não, gente, lotou e as pessoas de fato se interessavam. E aí, assim, concordo, tem uma coisa da visualidade, de um primeiro embate, de percepção e tudo mais, mas as pessoas de fato se interessavam pelo processo, assim, era assim, mas como os artistas fizeram isso? Mas por que vocês pensaram em literatura e artes visuais? Eu disse, não é. E aí a outra coisa era assim, a gente fez uma publicação muito caprichada, muito mesmo. E a gente colocou lá à disposição. Então, os alemães apareciam e diziam assim, pode pegar e pode levar, ou quanto é? Quase que a gente começou a cobrar, legal. Foi muito triste. Mas acho que também, assim, aí, já que a gente estava falando de processos que tinham a palavra como materialidade, como ignição, como combustível, assim, a publicação se tornou um dispositivo de mediação, de verdade, assim. Então, claro que as conversas foram importantes, mas a publicação dava ali um segura na minha mão que eu te levo, sabe? Mas acho que foi de uma maneira muito surpreendente. Assim, se pensar no lá e no cá, para mim aqui também foi surpreendente. Assim, desde a hora de encontrar com os meninos da montagem, conversar com a Bruna, conversar com a Gabi, os meninos da montagem, quando a gente começou a espalhar os pratos, que foi o primeiro trabalho que a gente montou, realmente tinha um olhar de dizer assim, não, calma, que palavra é essa? Não, calma, vamos pensar mais. Não, tá, você pode mudar. Não, gente, a gente pode ir fazendo. Não, calma. Gal, será que essas 3 aqui juntas... Eles já estavam dentro. Então acho que porque a gente também precisa perceber que os públicos são muitos, né? Então tinha um primeiro público que estava entrando em contato com o trabalho, assim, desde a conversa com o Josué, que é o curador do espaço, a conversa com as produtoras, a conversa com a Gabi, que é educadora, como é que a gente se conectava aqui, a conversa com os artistas, né? Quando eu disse que a gente ia rolar mesmo, que 3 artistas iam ser convidados, e aí falar como é que isso ia acontecer, né? Ai, cabe, vai, cadê? A outra coisa também que eu acho que foi interessante era assim, o trabalho da Lívia é uma luz, né? E vai para fora. Então, quando, no dia da abertura, acho que estava só eu e a Bru aqui. E aí eu cheguei no meio-dia, né, quando a gente chegou, e aí as pessoas saíam do Pão de Açúcar, e aí elas estavam andando e de repente elas faziam, aí eu fazia, oi, tá? A gente tá aqui. Eu vim depois, não, entra agora. Né? Assim, então, acho que também tem isso que em Berlim aconteceu,
quando a Lívia e o Tobias, que era o montador, estavam do lado de dentro do espaço, montando o neon, e eu do lado de fora vendo se estava torto. Aí veio um cidadão turco e começou a querer falar comigo, perguntando se aquilo estava para vender. E o que tinha escrito ali? Bom, ele falava, eu falo inglês ruim, ele falava, tipo, pior que eu, isso é possível. Mas eu tentei conversar com ele e ele disse, mas por que vocês estão trazendo a frase de um militar? Não era o contrário? Vamos lá começar a conversa a partir daí, né? Mas eu acho que os contextos, eles trazem especificidades em que os trabalhos propõem essas conversas, né? Estou falando algo que é muito óbvio, mas acho que nada como o calor de estar aqui naquele sábado, sabe? Nada como, assim, a festividade e aquela labareda, assim, no peito de todo mundo que entrava aqui, né? Nada como, sei lá, eu sou professora, nada como receber 50 alunos vindo, suados, com cerveja na mão e dizendo, a gente vai passar pouco tempo que a gente está indo para a manifestação, a gente já panfletou. Acho que a exposição era esse lugar meio que parecia assim, que jogava tentáculos para quem estava afim de falar aquilo. Mas acho também que ela era um lugar muito quente, ou um lugar assim, meio festivo mesmo. Acho que vocês entendem o contexto disso que é importante, assim, quando você falou, porque em Berlim, acho que havia, assim, uma curiosidade muito grande do público de todas as histórias que contavam os trabalhos, né? Eu acho que no caso específico do meu trabalho que estava lá, foi muita tentativa de falar sobre algo que a própria frase já era complexa, né? O título do trabalho, quando falar daquilo, desse abismo, num lugar em que, vamos dizer, com uma grande diferença daqui, a memória, né, da Alemanha, o trauma é dado de outra maneira. É dado de outra forma. Então, no contexto bem específico do meu trabalho, né, eu falava um pouco da história, era quase como, eu disse que o trabalho é do ainda, né, mas lá como assim? Né? Isso ainda, né? Precisa ser discutido. Né? Isso já não é uma coisa clara. Isso já não está dado, já não está trabalhado, ao mesmo tempo que lá foi super importante a vontade de ter passado dessa espécie de... no dia da leitura, foi um aconchego ter muitos amigos brasileiros lá, né? Porque a gente podia falar e se contaminar com a gente está aqui, estamos falando da importância, né, disso, que a exposição, de um certo modo, parecia que pulverizava, denunciava, tocava em coisas que estavam assim, no campo do... talvez era impossível, mas não improvável, e quando a gente veio para cá, era muito provável. Né? Era ameaçador. Já foi mais ameaçador, né? E isso mudou muito o tom de alguns trabalhos, né? Acho que eu e a Cá, especialmente pensamos essa espécie de tradução do que vem para cá, né? Em um outro momento, em um outro tempo, um outro diálogo também, né? Mas também aqui, muitas vezes, a sensação a gente está falando, mesmo quando numa materialidade outra que não a texto, né? Ela fala ali. Eu vou perguntar para você como é que é essa proposição que você fez, né, de cruzar essas duas linguagens, como é que ela
aqui, mais especificamente, se você teve essa impressão de como é que ela foi vista. Porque eu sei, a gente vive uma série de vertentes, né? E existem algumas vertentes que são refratárias, de você ter um trabalho ou referendado, ou você querer ser contaminado por uma determinada linguagem, né? E transformar, né? E mesmo como ter uma exposição que tenha essa proposição, tem esse desafio para os artistas, porque uma coisa é quando o artista tem isso no processo, e a outra coisa é quando ele é desafiado a fazer. Então, você corre um certo risco, e tem algumas, eu não estou falando dessa aqui, essa aqui ela está muito, todos os artistas estão muito bem, eles se apropriaram bem, né, o que eu vejo aqui não é uma releitura dos trabalhos, é uma referência mesmo. Ter a literatura como referência para coisas que lhe interessam no seu trabalho. Né? Então, eu acho que eu completaria dizendo que talvez nem é referência, eu acho que é uma convivência. Isso, exatamente, é uma convivência. A gente tem uma relação assim, meio de olhar, que não é, que eu não quero dizer que é colonizadora, assim, mas tem uma deglutição daquilo, no sentido de, não é que eu vou pensar como se eu fosse, né? Porque esse como se fosse invalida, né? Mas acho que é como isso impacta no meu corpo e de que maneira eu posso voltar a pronunciar. Né? Acho que, agora é óbvio, quando a Carla me propôs isso, eu digo, olha, só que ela já veio assim, a gente não quer fazer a mesma coisa que a gente fez em Milão, que foi quando o David, que era um dos gestores do espaço, conheceu o trabalho dos quatro. E aí ela disse, a gente não quer fazer a mesma coisa. Eu disse, tá, então vamos fazer o seguinte, seria muito cômodo para mim fazer estúdio visit e escolher os trabalhos de vocês prontos, mas se é para a gente embarcar junto nessa, vamos embarcar a partir do zero. Né? Então o desafio era para eles e para mim. Assim. Óbvio que eu disse, vou propor uma coisa para todo mundo que é também do meu campo de interesse, desses jogos de tradução, de transcriação entre literatura e artes visuais. E para mim tinha uma coisa muito importante, que era a seguinte, qual é a materialidade da palavra quando ela sai do solo original e ela vai para um outro contexto em que ela não é compreensão. Embora a gente admita a palavra sempre como fala e possibilidade, mas o que era levar aqui algo que pudesse, de alguma maneira, quebrar com a expectativa deles. Então, nós não vamos levar trabalho para dentro dele. Nós não vamos levar aquilo que vocês esperam que um brasileiro pode fazer estando no exterior. Nós vamos levar algo, inclusive, que vocês podem não entender. Então, existe o Jorge tem um texto que eu adoro, que é A Sobrevivência do Espanto, é o título. Então, era um pouco assim, de provocar homeopaticamente, eu acreditava que os trabalhos poderiam... Eu gostei disso, provocar homeopaticamente. Mas era uma tentativa de, sim, admitindo que a palavra também tem falha, mas ela, por ser em outra língua, parece que a gente se sente menos autorizado se a gente não recorrer ao dicionário. Mas em não se valendo do dicionário, estando de frente para o trabalho, o que isso me provoca a pensar no país de origem disso aqui? Zero nacionalismo, zero feminismo, mas, entanto, a literatura é o nosso abrigo, a palavra é o nosso estado de corpo, e esses estados de visibilidade são atos políticos, sim. Mas não tinha interesse nisso. É óbvio que todo mundo embarcou nessa, porque todo mundo se sentiu muito provocado, não por mim, mas pelos escritores que escolheram. Só que eu gentilmente dizia, olhava para as meninas e dizia, vocês vão escolher escritoras mulheres, né? Sabe, assim,
E sabendo também do histórico, porque Berlim, curiosamente falando, assim, eu sabia disso por causa de uma amiga brasileira. Na universidade, esqueci o nome da universidade, tem um Instituto de Estudos Latino-Americanos. Todos eles falam português. Assim, tipo, uma comunidade de 150 estudantes e professores falam português. Então, a gente chegou a conhecer a tradutora do livro da Adelaide, que é de uma revista de literatura, que tem mestrado e doutorado sobre tradução de escritoras brasileiras, que conhece o trabalho da Hilda, que conhece Denise, que conhece a Cristina César. Eram coisas muito específicas, né? Assim, então, a gente sabia também dessa possibilidade de entrar em contato com essas pessoas. Tanto que foi ela que fez a tradução para o alemão. Né? E até assim, um cuidado que eu olhava para ela e dizia assim, muito obrigada, ela dizia, eu não fiz mais do que a minha parte de mulher, mas acho que isso era importante e acho que também outra coisa, que aí isso foi curioso, uma pessoa entrou na exposição, não viu nem o trabalho, que foi direto no vídeo, porque lá a gente tinha colocado um videozinho que é uma conversa entre o Caetano e o Milton Nascimento, falando da música, né, da terceira margem do livro. Que eles tentaram, então isso também é outro ponto de partida da exposição, que eles tentaram traduzir o conto de Guimarães, a terceira margem do livro, em música. E eles falam sobre isso. Aí tem uma hora que o Caetano disse assim, porque aí o Milton chegou na minha casa e disse assim, olha, eu tenho uma música e tenho o Guimarães. Aí ele olha e diz, gente, aí vocês sabem, né? Milton e Guimarães, aí é mamão com açúcar. E aí, tá, esse é no vídeo, é uma conversinha entre os dois, depois eles tocam a música. E aí essa pessoa entrou e foi direto nos livros e o papel digital estava do lado. Aí ele tirou o fone e disse assim, poxa, mas vocês brasileiros não esquecem do Caetano, né? Aí eu... Você gostou? Aí ele falou, gostei, mas não tem outro cantor fora do Caetano. Aí você viu que tem um Era brasileiro? Não, era alemão. Mas ele, assim, depois ele já achou, é um jeito alemão, né? Vocês não têm outro cantor? Né? Não é assim, tipo, vocês não têm outro cantor? Mas aí eu falei, olha, temos muitos e muitas, mas essa frase é especial na exposição. O título em português são 2 versos da música. E a gente achou que era muito bom também trazer o Guimarães, traduzido pelo Caetano, e mais uma vez traduzido para esse espaço, para a gente falar de palavras. É uma volta grande, né, para chegar no título e uma volta muito Esse trabalho não está aqui. Eu não pus aqui. Era um videozinho, tá no YouTube. Era um videozinho no YouTube, assim, porque a gente também colocou os livros lá. Aqui, eles todos estavam lá. E aí eles estavam bem na primeira parede, assim. Mas foi curioso porque, assim, né, desses embates com a língua, desses embates com a palavra, e para pensar o título. E aí quando ele falou isso, nossa, muita volta para chegar. Eu me sentia assim, a pessoa mais barroca do século XXI. Mas tudo bem. Né? Pois é. Eu acho que um componente importante nesse processo foi a questão do tempo mesmo. Eu acho que a gente teve muito tempo para se aproximar muito dos textos, sabe? E se distanciar deles, na medida em que... Né? Então, o trabalho, as trocas que a gente fazia, pelo menos uma vez por mês, e esse tempo de construção mesmo, foi muito... foi tranquilo, sabe? Deu para comer todos os livros da Hilda e deu para... Não é? Eu acho que a gente conseguiu se distanciar, porque eu acho que corre esse risco de você estar muito dentro ali do texto e não conseguir
se distanciar ou se aproximar um pouco mais da tua vivência, né? Do teu repertório. Acho que outra coisa também é assim, eu não estava sozinha, né? Tinha muitos artistas que eu conheci que já trabalharam com esses posicionamentos de maneira muito distinta. O Júlio Plaza, de fato, é uma referência muito importante cada vez mais. Mas tem um livro que se chama Tradução Intersemiótica, que ele fala muito disso. A gente tem uma geração de poetas, tradutores, que pensam de uma maneira muito diferente o que é tradução de poesia, o que é tradução de poesia. Eu ministro uma disciplina na FAP que se chama Oficina da Palavra e da Imagem. Então, assim, eu convivo intensamente com alunos, pesquisadores e artistas que lidam também, e que lidam o tempo inteiro com isso. Então, não era uma aposta no escuro, né? Era um desafio mesmo, mas entendendo que tinha já um arcabouço, né? Assim, uma experiência de convívio com esse não é recente, não é de 20 anos, bastante tempo. É pontual, na verdade, muitos artistas que fazem, mas não formam um grupo, né? Eles não formam diferentes, são processos, né, diferentes. Né? Tinha uma necessidade dos trabalhos, quais são áreas de Eu, inclusive, queria agradecer a Carla pelo convite. E acho que é muito interessante essa pesquisa, sua pergunta, porque eu não participei do grupo e eu não fui provocado. Tá? E eu não fui contaminado pelos outros artistas nesse processo. Mas, bem, tinha, obviamente, a Carla mediando essa contaminação. Mas eu acho que o fato do tempo e no meu caso, também ter um trabalho de palavra, de uma banda por muitos anos, escrevo, e tenho trabalho visual, de design, e tudo, eu acho que isso permitiu o tempo, né, de digerir, de entender, de absorver, de digerir e de começar a viver um olhar que era a partir desse escritor, não como se fosse escritor, mas que era a partir dele. A gente pesquisou o quê? Eu li 8 meses de Hilda Hilst. Sem parar, eu não li outra coisa. Não, na verdade, eu estou tentando me livrar dela até agora. Porque eu não consegui parar ainda. Mas eu parei de ler, porque chegou um momento que eu só lia Hilda Hilst, eu só pensava em Hilda Hilst. E era tudo, era vídeo, era entrevista, era tudo, né? Então, você começava... Todo mundo que encontrava qualquer coisa de Hilda mandava pra gente, assinava no Google lá, tudo que parecia de Hilda. No meio do caminho ela foi selecionada para ser referência da FLI. Foi quando a gente voltou de Berlim, ela foi selecionada. No meio do caminho, então assim, aí começou a sair mais coisa ainda. E foi um processo muito interessante, bem angustiante no final, né? Que essa coisa de você, de repente, você não sabe se você está pensando por você ou pela Hilda, sabe? Para mim tinha muito essa questão, assim, tudo que eu pensava era como um trabalho que tinha referência na Hilda já, sabe? E foi importante parar de ler por conta disso, porque de repente, não quero fazer um trabalho, uma carreira, sabe? Só de Hilda. Mas, eu acho que isso tudo, assim. E foi muito importante para mim, essa exposição, para poder ver, né? Eu não tinha visto os outros trabalhos, só em foto, um ou outro que você via foto. E aí eu acho, vendo de longe, que o próprio contexto político alterou a leitura dos trabalhos. Os trabalhos permanecem os mesmos, mas o contexto mudou, e aí é outra leitura, né? Até porque lá em Berlim, não tendo lido, eu imagino que os trabalhos funcionaram como se fosse, sei lá, pedra de roseta, assim, né? Eu permiti uma tradução
de algo que até então era nada, era uma hierarquia no livro. E aí ele traz todo um encantamento quando você cria uma chave para poder acessar aquilo. Certo? Bonito, Gal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Obrigado por não ter vindo aí. Então é isso, gente. A exposição fica até fevereiro, 2 de fevereiro. A Gabi e a Bruna estão aqui de terça a sábado. A Gabi aceita grupos de todas as idades, né? Sim. Quer falar? Enfim, vista do grupo do público espontâneo, né? Pessoal que vai, que tem passado aqui. O pessoal tem ficado muito curioso com as obras, não só com a Davi, que está bem na cara do gol, né, ali da calçada, mas todo mundo que passa, pergunta, quer saber, entra, enfim, foi impactado assim, com os trabalhos. A gente tem recebido muitas pessoas novas aqui do bairro que nunca tinham entrado, nunca tinham visto, apesar de a gente estar aqui há pouco tempo, 1 ano e meio, mais ou menos. E com os grupos também, tem sido muito legal. Tem de criança, que a gente conversou desde a construção de palavras, e eles falaram que tinha uma palavra que eles usavam, que eles tinham inventado na sala. Eu achei isso incrível. E jovens também, adultos, em janeiro tem mais. Vai atender alguns grupos também, porque tem explicado aqui no projeto da exposição. Idosos da sala de leitura lá do Parque Água Branca. Né? Isso. Eles ainda não vieram, porque eles estão nesse período agora de férias, né? Mas é um grupo bem interessante. Quem sabe no finalzinho de janeiro, ver se eles aparecerem aqui. Mas tem sido uma experiência bem diferente das outras exposições. É engraçado ver as pessoas impactadas, querendo saber, querendo ler os livros, enfim. Isso gostoso, a exposição. É um negócio que eu